No dia 6 de junho de 1944, nas primeiras horas da manhã, começou a maior invasão anfíbia da história. Mais de 150 mil soldados aliados, em sua maioria norte-americanos, britânicos e canadenses, desembarcaram na Normandia enfrentando uma feroz resistência alemã. Essa manobra, denominada Operação Netuno, era a primeira fase do plano estratégico Overlord, cujo objetivo final era a queda do Terceiro Reich. Durante 4 anos, Hitler havia fortificado a costa francesa com bunkers, arames farpados e minas, convencido de que o ataque ocorreria em Calais. No entanto, os aliados optaram pela Normandia, surpreendendo as tropas alemãs. Apesar das intensas baixas sofridas em praias como Omaha, conseguiram avançar terra adentro. Esse desembarque foi decisivo na Segunda Guerra Mundial. Após expulsarem os nazistas do norte da África e do sul da Itália, os aliados precisavam abrir uma nova frente na Europa Ocidental. Com a conquista da Normandia, a Alemanha ficou presa entre os soviéticos no leste e as forças aliadas no oeste. Aquele dia marcou o começo do fim para Hitler. Como foram vividos os massacres nas praias da Normandia e quão brutal foi a resistência alemã. Operação Overlord, o maior desembarque da história. Desde a desastrosa evacuação do exército britânico em Dunkerque e a rendição da França no verão de 1940, a Alemanha assumiu o controle absoluto da Europa Ocidental. Durante anos, qualquer tentativa dos aliados de recuperar o território foi impossível. No entanto, em 1944, a situação deu uma guinada drástica. As tropas do eixo recuavam em todas as frentes. Tanto o Terceiro Reich, em sua luta contra a União Soviética, quanto o Japão na Guerra do Pacífico, sofriam derrotas constantes. Diante desse panorama, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá decidiram que era o momento de retornar ao continente e abrir uma nova frente de combate. A primeira proposta de invadir a Europa Ocidental surgiu em 1942, mas foi descartada pela falta de recursos e pelo fracasso do exército canadense em Dieppe. Em vez disso, os aliados optaram por atacar o norte da África na Operação Tocha e, posteriormente, a ilha da Sicília com a Operação Husky. Um ano depois, na Conferência de Quebec de 1943, o presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill concordaram em desembarcar na França. No entanto, antes de dar esse passo, priorizaram uma invasão no sul da Itália, o que levou aquele país a romper sua aliança com a Alemanha. Finalmente, em novembro de 1943, Roosevelt e Churchill reuniram-se com Joseph Stalin e confirmaram o lançamento do tão esperado Segundo Front, que aliviaria a pressão sobre o Exército Vermelho no leste. A escolha da França como ponto de invasão não foi simples. Churchill preferia desembarcar nos Balcãs, especificamente na Iugoslávia ou na Ístria, para unir suas tropas com os guerrilheiros de Josip Tito e avançar em direção à Alemanha, evitando assim a expansão do comunismo na Europa Central. No entanto, Roosevelt, cujo país liderava a ofensiva, insistiu que o desembarque deveria ser feito na costa atlântica francesa. Sem outra opção, Churchill concentrou-se em escolher o local exato para a invasão, explorando opções desde a Noruega até a Espanha. O almirante britânico Lord Louis Mountbatten liderou a análise e descartou várias localidades. O Passo de Calais por ser muito óbvio, a Holanda por seus canais, a Escandinávia pelo gelo, a Bélgica pelas fortes correntes marítimas e a Bretanha pela falta de portos adequados. Após avaliar todas as alternativas, restaram apenas 2 zonas possíveis: Alta Normandia, entre Dieppe e Le Havre, e Baixa Normandia, entre Cherbourg e Caen. Por fim, os aliados optaram pela segunda. O plano, batizado de Operação Overlord, foi colocado nas mãos do general norte-americano Dwight D. Eisenhower, comandante-chefe da Força Expedicionária Aliada. Conhecido como Ike, esse militar de 54 anos instalou seu quartel em Southwick House, Portsmouth, e reuniu sua equipe de comando: o Marechal Arthur Tedder como vice-comandante, Bernard Montgomery à frente das forças terrestres, o almirante Bertram Ramsay, encarregado da Marinha, e o Marechal Leigh Mallory, liderando a aviação. A estratégia foi dividida em 2 operações: a Operação Netuno,
centrada na invasão marítima, e a Operação Fortitude, responsável pelas manobras aéreas. Quanto às forças terrestres, ficaram organizadas sob o 21º Grupo de Exércitos. A mobilização da Operação Overlord abrangeu uma faixa de 80 quilômetros na Normandia, dividida em 5 setores: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. As forças norte-americanas ficaram responsáveis pelos 2 primeiros, enquanto britânicos e canadenses lideraram os demais. O ataque começou com o desembarque de dezenas de milhares de soldados organizados em diferentes divisões de infantaria e unidades especiais. Junto a eles, as forças aerotransportadas realizaram saltos estratégicos durante a madrugada, garantindo pontos-chave como pontes e estradas. No ar, milhares de aviões de combate, transporte e bombardeio forneceram apoio, enquanto no mar, quase 7.000 embarcações formavam a imponente frota aliada. Para sustentar a invasão, foram criadas inovações logísticas como portos flutuantes e um oleoduto submarino que transportava combustível da Inglaterra para a França. Toda essa operação, que envolveu milhões de soldados e toneladas de equipamentos, teve como epicentro os portos e bases militares britânicas, onde as tropas se concentraram em absoluto segredo. De engano, como os aliados despistaram Hitler. A espionagem foi essencial no dia D, já que os aliados conseguiram enganar Adolf Hitler, fazendo-o acreditar que a invasão aconteceria no Passo de Calais em vez da Normandia. Para isso, usaram diversas estratégias. Uma delas foi a criação de um exército fantasma sob o comando do general George Patton, composto por tanques infláveis e divisões inexistentes que confundiram os aviões de reconhecimento alemães. Além disso, intensificaram-se as transmissões de rádio em Kent para reforçar a distração. Um papel fundamental foi desempenhado pelo espião espanhol Joan Puyol, codinome Garbo, que, atuando como agente duplo, convenceu os nazistas de que o verdadeiro ataque aconteceria em Calais. A aviação aliada também contribuiu para o engano, bombardeando durante meses cidades distantes da Normandia, entre elas Le Mans, Tours, Paris, Reims, Bruxelas, Luxemburgo, Colônia e Aachen. Nos dias que antecederam a operação, ocorreram incidentes que levantaram temores de que o plano tivesse sido descoberto. Um dos mais estranhos foi o caso das palavras cruzadas do Daily Telegraph, onde apareceram termos como Omaha, Utah e Overlord pouco antes do desembarque. Outro incidente aconteceu quando documentos militares foram levados pelo vento pelas ruas de Londres e, embora recuperados rapidamente, ninguém pôde garantir que não foram lidos. Um oficial também esqueceu numa estação de trem uma pasta com detalhes da invasão, enquanto nos Estados Unidos, um pacote com informações sobre a Operação Overlord foi entregue na casa errada porque o remetente se confundiu ao enviá-lo. Inicialmente, o desembarque estava previsto para o dia 15 de maio de 1944, mas as condições do mar e a ausência de luz levaram os meteorologistas a recomendar o adiamento. Foram identificadas 2 possíveis janelas de bom tempo, os dias 5, 6 e 7 de junho, ou os dias 19, 20 e 21 do mesmo mês. Finalmente, escolheu-se o dia 5 de junho, mas uma tempestade forçou novo adiamento. Os soldados, já embarcados, passaram horas encharcados e ansiosos, até que à tarde confirmou-se uma melhora no clima para o dia 6 de junho. Ao receber o relatório, o general Dwight Eisenhower deu a ordem: "Vamos!" Pouco antes do início da invasão, Eisenhower teve uma reunião tensa com Charles de Gaulle, líder da França Livre. O francês criticou o fato de os aliados distribuírem francos às suas tropas para gastar em território francês. Após a discussão, Eisenhower visitou os paraquedistas norte-americanos que partiriam naquela mesma noite. Surpreendeu-se ao ver que muitos estavam com a cabeça raspada, deixando apenas uma crista, imitando os índios moicanos. Ao perguntar a razão, um respondeu: "Queremos acabar rápido, general. Temos pressa de voltar para casa." Eisenhower, com um sorriso, respondeu: "Eu também." Ao anoitecer do dia 5 de junho, dos portos de Southampton, Dover, Portsmouth e Plymouth, partiram milhares de navios rumo à França. Entre eles havia contratorpedeiros, cruzadores e lanchas de desembarque, acompanhados por uma frota aérea que sobrevoava a região. Enquanto as tropas avançavam pelo Canal da Mancha,
Eisenhower enviou uma mensagem motivadora a seus soldados, relembrando a importância da missão e a determinação dos aliados em recuperar a Europa. A Muralha Atlântica e a ausência de Rommel foi uma enorme rede de fortificações costeiras que o Terceiro Reich construiu desde o Cabo Norte, na Noruega, até o Golfo da Biscaia, justamente na fronteira com a Espanha, que se mantinha neutra. Esse vasto sistema de defesa, descrito pelo ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, como uma barreira impossível de atravessar, tinha o objetivo de conter qualquer tentativa de invasão vinda da Inglaterra. Apesar do impressionante esforço de engenharia que representava, o nível de proteção variava de acordo com a região. O Passo de Calais possuía as defesas mais robustas, já que Adolf Hitler estava convencido de que o dia D ocorreria ali. No entanto, o Marechal Erwin Rommel, comandante da Frente Ocidental e ex-líder do Afrika Korps, conhecido como o Raposa do Deserto, assegurava que o desembarque ocorreria nas praias da Normandia. Embora Rommel insistisse que o ataque aliado aconteceria na Normandia, Hitler manteve-se firme em sua crença de que o ponto de invasão seria o Passo de Calais. Sua opinião prevaleceu, e como consequência foram enviados reforços, incluindo divisões blindadas e rampas para mísseis Fintue-1 para a faixa costeira franco-belga do Mar do Norte, deixando a Normandia em segundo plano. Apesar disso, Gerd von Rundstedt, comandante-em-chefe da Frente Ocidental, levou em consideração os alertas de Rommel, que lhe advertiu: "A batalha será decidida na praia, será o dia mais longo da guerra." Desde seu posto no castelo de Fontainebleau, Rommel supervisionou os preparativos defensivos do Grupo de Exércitos B na França, embora seu papel fosse mais técnico do que operacional. O sistema defensivo na Normandia contava com cerca de 10.000 fortificações, muitas conectadas entre si por muros de concreto, além de uma rede de bunkers, trincheiras e 170 baterias costeiras, protegidas com aço. Em seu arsenal, dispunham de canhões de 88 mm, morteiros e metralhadoras MG-42 posicionadas em ninhos estratégicos. Em alguns casos, chegaram a instalar trens blindados Leopard. Em frente a essas defesas, foram posicionados quilômetros de arame farpado, 6 milhões de minas e barreiras anti-veículo, além de obstáculos como troncos, 4.500 estacas de concreto e 4.700 de madeira, valas para deter tanques, montes de pedras e 11.000 explosivos presos a estacas, conhecidos como aspargos de Rommel. Ele também projetou outros dispositivos, como 5.000 tetraedros de concreto para impedir a passagem, 2.400 barreiras feitas com trilhos de trem, 16.000 barras submersas que perfuravam as barcaças e 7.000 minas de porcelana, mais econômicas de produzir. Para dificultar a ação dos paraquedistas, grandes extensões de terreno foram inundadas, principalmente nos acessos à Normandia e à península do Cotentin. O contingente do eixo somava 50.350 efetivos, com 41.000 alemães e mais de 8.000 voluntários estrangeiros de diversas regiões, como Rússia, Ucrânia, Polônia, Ásia Central e até Coreia, China e Japão. As forças estavam distribuídas nas costas de Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, com destacamentos encarregados de proteger a linha costeira. Na retaguarda, havia veteranos da Wehrmacht, integrantes da 21ª Divisão Panzer, adolescentes da juventude hitlerista, unidades armadas da Kriegsmarine, membros da milícia francesa de Vichy e pessoal da Luftwaffe. No dia 5 de junho de 1944, um dia antes do desembarque, vários eventos imprevistos dificultaram a resposta alemã. Um dos mais significativos foi a ausência do Marechal Erwin Rommel, que viajou para Herrlingen, Alemanha, para celebrar o aniversário de sua esposa Lucy, a quem presenteou com sapatos de antílope feitos à mão em uma loja exclusiva de Paris. Com sua ausência, o comando na França ficou nas mãos do general Gerd von Rundstedt, que descartou a possibilidade de uma ofensiva aliada devido às más condições meteorológicas e não ativou o alerta máximo. A Luftwaffe também não intensificou a vigilância aérea e reduziu sua presença na região, passando de 140 aeronaves para apenas 36, já que dias antes a maioria havia sido enviada para a frente soviética. Ao mesmo tempo,
A inteligência militar, dirigida pelo almirante Wilhelm Canaris, ignorou advertências importantes enviadas pela resistência francesa. Durante a noite, os guerrilheiros transmitiram para Londres uma mensagem codificada com versos do poeta Paul Verlaine. Os longos soluços dos violinos de outono ferem meu coração com languidez monótona. O único alto comando que permaneceu em seu posto naquela noite foi o general Werner Pluskat, líder da 305ª 12ª Divisão de Infantaria. De sua posição, acompanhado de seu cão e alguns soldados, observou a costa de Omaha, o setor onde a Operação Overlord sofreria seu golpe mais intenso. A noite do dia D. Operações aéreas e o controle das pontes. Às 0h03 do dia, 6 de junho de 1944, 5 planadores britânicos Orsa, rebocados por bombardeiros Lancaster, soltaram-se em pleno voo sobre o canal de Caen, perto da foz do rio Orne. Desceram rapidamente sem serem detectados pelos guardas alemães e aterrissaram entre 20 e 40 metros da ponte Pegasus. Ao tocarem o solo, os comandos da 22ª Companhia Autônoma Paraquedista, liderados pelo comandante John Howard, saíram imediatamente e tomaram a estrutura de surpresa. No primeiro confronto, um sentinela alemão e o tenente britânico Herman Brotheridge foram abatidos, tornando-se as primeiras baixas do dia D. O tiroteio na passarela durou menos de 1 minuto. Os comandos asseguraram a ponte, neutralizaram a guarnição inimiga e estabeleceram sua base no Café Gondré, a primeira casa libertada na França. Ao mesmo tempo, outros 3 planadores aterrissaram a 200 metros e capturaram o mecanismo giratório da ponte de Ranville, sofrendo 16 baixas, entre elas 2 mortos e 14 feridos. Com o controle da ponte Pegasus, os britânicos só precisavam resistir até serem substituídos pelas tropas que desembarcariam na Praia Sword pela manhã. Por volta das 0h10, paraquedistas norte-americanos saltaram sobre a península do Cotentin para preparar a chegada das divisões aerotransportadas. Em paralelo, tropas britânicas fizeram o mesmo perto do rio Orne para receber reforços. Enquanto isso, bombardeiros Lancaster atingiram posições alemãs desde Cherbourg até Caen, que recebeu mais de 11.000 toneladas de explosivos, causando milhares de mortes e destruição em massa. Dentro da França, a resistência entrou em ação sabotando comunicações e vias férreas, o que provocou o descarrilamento de vários trens inimigos. Depois da meia-noite, 822 aviões, C-47 Dakota e 520 planadores Orsa partiram da Grã-Bretanha com 13.100 paraquedistas, 14 canhões de 75 milímetros e quase 400 toneladas de suprimentos. Em uma tentativa de confundir os alemães, 40 bombardeiros lançaram 450 bonecos de borracha com explosivos em paraquedas, enquanto comandos com alto-falantes simulavam combates. A distração surtiu efeito, e as forças alemãs enviaram reforços para essa zona, enfraquecendo sua defesa nos pontos-chave do desembarque. A 1h20 da madrugada, aviões com paraquedistas das divisões 82ª e 101ª cruzaram o céu sobre a península do Cotentin. Assim que foram detectados, refletores iluminaram o ar e as baterias antiaéreas alemãs abriram fogo sem piedade. O ataque provocou uma carnificina. Vários C-47 Dakota foram atingidos e explodiram em pleno voo, lançando os soldados ao vazio. Outros, presos nas aeronaves em chamas, caíram junto com os destroços de seus aparelhos. Para evitar mais perdas, os comandos ordenaram o salto com um grito de "Vamos, vamos!". Carregados com 40 quilos de equipamento e uma bolsa extra de 25 quilos com material de sinalização, milhares se lançaram no vazio. No entanto, muitos não sobreviveram. Alguns foram abatidos enquanto desciam, outros se espatifaram devido a falhas nos paraquedas. Uma vez em terra, o pesadelo continuou. Os alemães, já alertados, atiraram contra os que conseguiram aterrissar. Outros morreram ao cair em pântanos e se afogarem, enquanto alguns ficaram presos em árvores e telhados. Os planadores também não tiveram melhor sorte. Vários caíram em zonas inundadas e outros se chocaram, deixando seus ocupantes desorientados. A confusão era total. Ninguém sabia sua posição exata e a dispersão era enorme.
Para se comunicarem na escuridão, os norte-americanos usavam um apito que imitava o som de um sapo, mas os alemães capturaram um e o usaram para atrair soldados para emboscadas. Durante essa noite fatídica, 42 transportes C-47 Dakota foram derrubados e 159 retornaram danificados à Inglaterra. Os planadores Horsa também sofreram numerosas baixas, incluindo o general Don Pratt, que morreu em um acidente perto de Heesville. Algumas missões foram catastróficas, como a tentativa de tomar as pontes de Le Port, onde, de 575 soldados, 168 foram baixas, com 93 mortos e 75 feitos prisioneiros. Em Neuville-au-Plain, 2 companhias conseguiram tomar o local por algumas horas, mas um contra-ataque alemão as forçou a recuar, deixando 28 mortos. Outro caso foi o de Saint-Come, onde o único sobrevivente, o cabo Joseph Berley, caiu sobre uma igreja, foi capturado e meses depois escapou de um campo de prisioneiros para se unir ao Exército Vermelho. Apesar da dispersão, alguns grupos cumpriram sua missão, como os 150 que asseguraram a eclusa de La Barquette, ou os que tomaram Chef-du-Pont e a bateria abandonada em Saint-Martin-de-Varreville. Apenas 10% dos paraquedistas caiu na zona prevista. Os demais aterrissaram entre 8 e 40 quilômetros do objetivo. De todos eles, apenas 44 voltaram à Inglaterra, 35 por ferimentos e 9 por deserção. Um dos episódios mais dramáticos ocorreu em Saint-Mère-Église, onde um incêndio iluminou a zona justo quando a Companhia F da 82ª Divisão descia. Os alemães, em alerta, dispararam sem cessar, eliminando quase todos. Alguns ficaram pendurados em árvores ou edifícios. Um morreu carbonizado e outro escorregou do telhado de uma igreja. Apenas o soldado John Steele sobreviveu fingindo estar morto enquanto pendia do campanário, embora o repicar constante dos sinos o tenha deixado parcialmente surdo. A 6ª Divisão Aerotransportada teve uma experiência distinta. Com 8.000 soldados e 355 planadores Horsa, sua missão era destruir as pontes do leste da Normandia para impedir um contra-ataque inimigo. Os britânicos cumpriram com sucesso sua tarefa. Explodiram a ponte de Bures após eliminarem 6 veículos blindados com lança-granadas Piat, e um pequeno grupo destruiu a ponte de Troarn após se infiltrar com um jipe nas linhas inimigas. Os canadenses, apesar de numerosas baixas, conseguiram derrubar as pontes de Varaville e Robehomme, no rio Divette. Por volta das 3 horas da madrugada, os últimos paraquedistas tocaram o solo, enquanto a aviação aliada bombardeava sem descanso as rotas ferroviárias e centros de comunicação na Normandia. O alarme já havia sido dado em Saint-Lô, mas nem em Paris nem em Berlim reagiu-se a tempo. Enquanto isso, a frota aliada encontrava-se entre 11 e 15 milhas náuticas da costa, com as tropas embarcando em lanchas de desembarque. Em paralelo, um pelotão liderado pelo sargento John Sanders desembarcou no ilhéu de Saint-Marcouf. Embora tenham conseguido tomar o terreno, sofreram 19 baixas, incluindo 2 mortos por minas e armadilhas explosivas. Assalto a Merville e o desembarque em Utah. Quando o relógio marcava 3 horas e 35 minutos da madrugada, soldados da 716ª Divisão Alemã finalmente localizaram as tropas britânicas do comandante John Howard na Ponte Pegasus, sobre o rio Orne. O alerta chegou rapidamente a um destacamento próximo da 21ª Divisão Panzer, que enviou uma coluna de blindados para enfrentá-los. No entanto, ao chegarem ao ponto de conflito, o avanço foi abruptamente interrompido quando um dos tanques foi atingido por uma arma anticarro Piat, disparada pelos britânicos. Esse impacto fez com que os alemães recuassem, convencidos de que o inimigo possuía uma força muito superior. Para piorar a situação, os britânicos haviam capturado um canhão de 50 milímetros do próprio exército germânico e o usaram contra eles. Enquanto isso, a alguns quilômetros do rio Orne, os paraquedistas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada tomavam o controle de Rainville por volta das 3 horas e 50 minutos. Após eliminar os últimos soldados alemães, asseguraram a zona e limparam os campos próximos, retirando explosivos e estacas de madeira para garantir a chegada de reforços aéreos com a luz do dia. Uma das maiores conquistas da 6ª Divisão Aerotransportada foi a tomada da bateria de Merville.
Apenas 170 paraquedistas, liderados pelo tenente-coronel Terence Otway, participaram do assalto, apesar de a operação ter sido planejada para 750 soldados com armamento adicional. A situação se complicou quando 6 planadores Horsa aterrissaram muito longe, dispersando a maioria dos combatentes na escuridão das florestas da Normandia. Mesmo assim, enfrentaram os 160 defensores alemães compostos por artilheiros e engenheiros de combate que resistiam atrás de um campo minado, dupla barreira de arame farpado e várias casamatas de concreto. Pouco antes do ataque terrestre, a aviação britânica bombardeou a posição com 400 toneladas de explosivos. Pouco depois, os paraquedistas conseguiram abrir 4 brechas nas barreiras e avançaram sob a cobertura de uma metralhadora Vickers. O combate corpo a corpo foi brutal, mas finalmente os britânicos conquistaram a posição, deixando para trás um número elevado de baixas. 65 entre mortos e feridos em suas fileiras, e 47 entre os alemães, com 22 mortos em combate e 25 feridos. Com a chegada do amanhecer do dia 6 de junho de 1944, o general Werner Pluskat, no comando do 1º Batalhão de Fuzileiros da 305ª 12ª Divisão de Infantaria, observava de um bunker elevado sobre a praia de Omaha. Ao seu lado, seu cão, que até aquele momento dormia tranquilamente, despertou de repente e começou a latir sem motivo aparente. Ao direcionar seus binóculos para o horizonte, o oficial alemão notou como a névoa se dissipava e, de repente, apareciam 6.000 navios aliados prontos para iniciar a invasão. Exatamente às 5h50 da manhã, a frota aliada abriu fogo sobre as 5 praias designadas para o desembarque. Couraçados, cruzadores e contratorpedeiros lançaram uma chuva de projéteis pesados e médios, enquanto 38.000 foguetes impactavam na costa, deixando uma paisagem de crateras e fumaça. Logo em seguida, 1.641 aviões da Força Aérea Aliada atacaram as posições alemãs, bombardeiros pesados. B-17 e B-24 Liberator despejaram toneladas de explosivos de grande altitude, e os B-26 Marauder, voando a altitudes menores, adicionaram ainda mais destruição. No entanto, a precisão dos bombardeios foi deficiente, pois não conseguiram atingir os alvos principais. Enquanto isso, centenas de lanchas de desembarque avançavam com milhares de soldados norte-americanos, britânicos e canadenses a bordo. Muitos deles chegavam exaustos após longas horas de espera, mareados pelo balanço das ondas e alguns até vomitando devido ao farto café da manhã que haviam consumido. Em contraste, os defensores alemães, protegidos em bunkers e trincheiras, aguardavam com energia e prontos para repelir o ataque. Às 6h30 da manhã, a 4ª Divisão de Infantaria desembarcou na praia de Utah, com 23.250 soldados e 32 tanques Sherman DD. Devido a um erro de navegação, a primeira onda chegou a uma seção da praia diferente da planejada. Mas paradoxalmente isso os beneficiou, já que aquela zona havia sido bombardeada anteriormente por engano. A resistência foi fraca, com apenas alguns atiradores e morteiros alemães tentando impedir o avanço sem sucesso. As tropas norte-americanas conseguiram abrir rapidamente uma brecha no paredão de concreto. Em terra, o general Theodore Roosevelt Jr., filho do presidente Franklin Delano Roosevelt, incentivou seus homens com determinação. Comecemos a batalha a partir daqui. Graças a essa vantagem inicial, as forças aliadas neutralizaram as principais posições defensivas sem encontrar grande oposição. O reduto Boivin-10 e o Boivin-5 em La Madeleine foram liberados, embora antes de ser tomado, este último tenha conseguido destruir um tanque Sherman DD. A fortificação STP-9 ficou inoperante após o ataque dos bombardeiros B-26 Marauder, enquanto o bunker principal da bateria de Azeville foi inutilizado após o impacto de um projétil de 105 mm, que matou toda a sua guarnição. A única posição alemã que resistiu com ferocidade foi a bateria de Crisbeck, equipada com canhões Skoda de 210 mm e um obuseiro soviético de 150 mm, além de várias estruturas bélicas adicionais.
Apesar do intenso bombardeio naval dos couraçados USS Nevada, USS Arkansas e USS Texas, juntamente com o ataque aéreo de 150 B-17 e B-24, apenas 3 canhões foram destruídos. O único que permaneceu operacional conseguiu atingir e afundar o contratorpedeiro USS Corey, causando a morte de 4 tripulantes. No entanto, a praia de Utah foi rapidamente assegurada, com um saldo de 429 baixas aliadas e a perda de 4 tanques Sherman DD, 2 dos quais foram engolidos pelas ondas. O desembarque sangrento em Omaha e a missão de Pointe du Hoc. A praia de Omaha tornou-se o ponto-chave do desembarque na Normandia e, ao mesmo tempo, o cenário mais sangrento. Antes da chegada das tropas, a frota norte-americana lançou um bombardeio preliminar com 20 navios de guerra, incluindo os couraçados USS Texas e USS Arkansas, além de cruzadores e contratorpedeiros. Minutos depois, 9 embarcações equipadas com lançadores de foguetes dispararam mais de 1.000 projéteis de 127 milímetros a partir de uma distância de 4.500 metros. No entanto, o ataque não atingiu os objetivos. Muitos projéteis caíram curtos, outros ultrapassaram seus alvos, e o resultado foi devastador. Quando começou o assalto, as fortificações permaneciam intactas e em plena capacidade operativa. A defesa dos 8 quilômetros de costa estava nas mãos de cerca de 7.000 soldados alemães, posicionados em escarpas de 50 metros de altura, o que lhes dava uma vantagem estratégica. O armamento incluía artilharia, morteiros, lançadores de foguetes e peças antitanque, além de centenas de obstáculos dispostos na água e na areia para deter a chegada das forças aliadas. A diferentes distâncias da costa, havia estacas com explosivos, estruturas metálicas e outros elementos projetados para inutilizar as lanchas de desembarque antes que chegassem à praia. Às 6h36 da manhã, os 34.250 soldados da 1ª e da 29ª Divisão de Infantaria avançaram rumo à costa. Desde antes de chegarem, as baterias alemãs abriram fogo e destruíram diversas embarcações em pleno Canal da Mancha. Outras foram arrastadas pela corrente até colidirem com obstáculos submarinos, ficando inutilizadas. As embarcações que conseguiram alcançar a praia abriram suas rampas. E naquele instante, o horror começou. Alguns soldados, ao saltarem na água, foram submersos pelo peso de suas mochilas e morreram afogados. Outros caíram sob o fogo inimigo antes mesmo de dar um único passo. As lanchas de desembarque tornaram-se armadilhas mortais, com os homens encurralados dentro, enquanto as metralhadoras alemãs os dizimavam. As tropas que conseguiram sair foram forçadas a avançar por um campo minado de explosões e tiros. Nos primeiros minutos, muitas unidades foram praticamente aniquiladas. No setor de Mont-le-Moulin, a totalidade dos oficiais e suboficiais do 116º Regimento foi abatida em questão de minutos. Dos 29 tanques Sherman DD que deveriam fornecer apoio, apenas 2 conseguiram chegar à costa, embora tenham ficado imobilizados antes de poderem intervir na batalha. Com baixas que, em alguns setores, ultrapassaram 75%, os sobreviventes tiveram que cavar buracos na areia e buscar refúgio atrás de qualquer obstáculo que oferecesse mínima proteção. O desembarque em Omaha, naquele momento, parecia condenado ao fracasso. Enquanto isso, entre Utah e Omaha, um grupo de 255 Rangers desembarcou nos penhascos de Pointe du Hoc às 7h10. Sua missão era tomar o controle da posição alemã, onde se acreditava que havia 6 canhões de 155 milímetros protegidos por bunkers e ninhos de metralhadoras. O USS Texas e a aviação haviam tentado enfraquecer as defesas com um intenso bombardeio, mas mais uma vez a artilharia inimiga permanecia intacta. Do alto dos penhascos, os alemães tinham uma visão clara do assalto e disparavam sem parar contra os soldados encurralados na praia. Os Rangers, equipados com ganchos de escalada e cordas lançadas com ganchos metálicos, começaram a subir pelas paredes de pedra. Algumas cordas foram cortadas pelos alemães, fazendo com que os soldados despencassem no vazio. Outros foram abatidos durante a escalada. Apesar das perdas com o apoio do contratorpedeiro USS Satterlee, conseguiram alcançar o topo após um esforço extenuante de 40 minutos.
Lá, lutaram corpo a corpo nas trincheiras e limparam os bunkers até forçar os defensores a recuar. No entanto, ao inspecionarem a área, descobriram que os canhões não estavam lá. Os alemães os haviam retirado previamente e deslocado para o interior da Normandia. O sacrifício de 135 Rangers na escalada havia sido em vão. Mais tarde, durante um reconhecimento, o brigada Leonard Lommel e o sargento Jack Kuhn encontraram as peças de artilharia abandonadas a 600 metros. Sem hesitar, lançaram granadas em seus tubos e as inutilizaram, garantindo assim que não pudessem ser usadas contra as forças aliadas. O assalto em Gold e Juno. Fogo e resistência. Às 7h25, as tropas britânicas entraram em combate na Praia Gold. Durante a aproximação, o vento mudou repentinamente, desviando embarcações e gerando uma ondulação que afundou 4 barcaças LCI, enquanto 11 ficaram presas entre obstáculos submersos. No entanto, quando os 24.970 soldados ingleses pisaram na costa, a 50ª Divisão de Infantaria Northumbrian, junto com a 8ª Brigada Blindada e o 47º Comando dos Fuzileiros Reais, avançaram pela areia e superaram os taludes, enfrentando os defensores que estavam dispersos e sem tempo para se organizarem. Apenas em Hamel, uma estância balnear fortificada, houve um atraso significativo, pois seus defensores russos brancos destruíram 3 tanques Sherman DD e causaram 60 baixas britânicas, com 20 mortos e 40 feridos. No entanto, após a rendição da guarnição, os britânicos puderam continuar avançando pelo interior. Em outro ponto da costa, um canhão de 88 mm oculto na posição King conseguiu atingir vários blindados dos dragões reais, mas acabou destruído quando 3 Churchill o atacaram. Algo semelhante ocorreu no reduto Weirene 34, onde outro Flak 88 foi eliminado antes que os ingleses ocupassem tanto o Farol quanto La Rivière. Durante esses combates, capturaram 30 soldados alemães, embora tenham perdido 90 homens, com 30 mortos e 60 feridos, além de vários veículos blindados. Algumas horas depois, o sargento primeiro Stanley Hollis irrompeu pela zona rural da Normandia e, ao chegar à Vila Palangana, lançou uma granada dentro de um bunker, eliminando os que estavam dentro. Em seguida, armado com uma metralhadora Sten, limpou as trincheiras próximas, assegurando o controle total da Praia Gold, façanha pela qual recebeu a Cruz Vitória. Às 7h35, os canadenses desembarcaram na Praia Juno, com 21.400 homens da 3ª Divisão de Infantaria. Enfrentaram uma forte resistência, já que o bombardeio prévio havia danificado apenas 14% das fortificações inimigas. A zona estava defendida pela 716ª Divisão Alemã e por unidades russas brancas, que dispunham de artilharia, morteiros e metralhadoras. Durante o desembarque, muitas embarcações colidiram com minas ocultas nos recifes, provocando uma carnificina. Das 24 barcaças da primeira onda, 20 afundaram em águas profundas antes de alcançarem a praia. Já em terra, os canadenses enfrentaram um dos combates mais intensos do dia D, apenas superado em brutalidade pela batalha na Praia Omaha. Em Courcelles, a luta foi encarniçada, com perdas superiores a 40% dos efetivos originais. Em alguns casos, como o da Companhia D, de 180 homens, apenas 49 permaneceram em pé. A situação piorou quando 2 caças alemães, Messerschmitt Bf-109, apareceram a baixa altitude, atirando contra as tropas e destruindo vários veículos. Apesar de tudo, os soldados conseguiram abrir caminho quando o tenente Bill Grayson inutilizou um bunker com uma granada e, junto com sua unidade, capturou 35 inimigos, permitindo finalmente a saída da praia. Após esse feito, os aliados conseguiram tomar Courcelles, expulsando os soldados alemães das barricadas. Também asseguraram o controle de Movens e Berniers, esta última ocupada pelo batalhão de fuzileiros Queen's Own Rifles. No entanto, a resistência foi muito mais forte no reduto WN-27, onde os defensores conseguiram destruir 4 tanques, 2 Sherman DD e 2 Churchill, antes de serem neutralizados, e uma metralhadora abateu um caça-bombardeiro P-47 Thunderbolt. Os comandos tentaram tomar Langrune-sur-Mer, mas devido às defesas reforçadas com grossos muros de concreto e a um extenso campo minado,
o assalto terminou em retirada com 300 baixas. Com exceção desse ponto, o restante da Praia Juno foi assegurado pelas tropas canadenses, que no processo sofreram 1.035 baixas, com um saldo de 335 mortos e 700 feridos. Espada, honra e aço na última praia. O último desembarque ocorreu na Praia de Sword, às 7h35, onde 28.845 soldados britânicos e escoceses, juntamente com voluntários da França, Bélgica, Polônia, Noruega, Hungria, Grécia e Áustria, enfrentaram a defesa inimiga em uma faixa costeira de 6 quilômetros. Para abrir caminho, a artilharia naval bombardeou as posições em Villerville, Bennerville, Holgate e Mount Kennedy com 2 coraçados, 6 cruzadores, um monitor e 10 contratorpedeiros. No entanto, uma lancha torpedeira alemã do tipo S-Boot contra-atacou, lançando 15 torpedos e afundando o contratorpedeiro norueguês HE-Svenner com um único impacto. O curso do desembarque na Praia de Sword mudou quando os britânicos assumiram o controle sob a direção do general Lord Simon Lovat, que liderou suas tropas ao som da gaita de foles de Bill Milling. Uma vez assegurado o território na costa, o reduto Bonnet-20 em Le Breche foi eliminado e um grupo de fuzileiros navais reais conseguiu capturar Lyon-sur-Mer, embora tenham perdido 30 soldados na operação. Além disso, os britânicos destruíram a bateria do reduto STP-8, tomaram Hermanville após lançarem mais de 50 disparos com blindados Churchill contra o reduto WN-18, forçaram a rendição de 70 artilheiros alemães no reduto WN-12 e conquistaram sem dificuldades a colina Perriers junto ao reduto WN-14. O único atraso significativo ocorreu no assalto ao reduto WN-16 em Colleville, onde foi necessário um bombardeio sustentado do cruzador polonês ORP Dragon e do contratorpedeiro HMS Kelvin, até que o batalhão de infantaria Suffolk obteve a rendição dos 67 soldados alemães que defendiam a posição. Pouco depois, o prefeito da vila apresentou-se no local e, como gesto de agradecimento, ofereceu ao cabo Fred Ashby e a seus homens uma garrafa de licor Calvados. Assim terminou a batalha pela Praia de Sword, com um saldo de 520 baixas entre os britânicos e seus aliados, incluindo 120 mortos e 400 feridos, além da perda de 17 tanques Sherman DD. Apesar do sucesso, o desembarque do equipamento pesado sofreu atrasos devido à grande quantidade de obstáculos submersos, o que provocou um acúmulo de material na costa. Enquanto isso, por volta das 8 horas da manhã, Adolf Hitler acordou e recebeu a notícia da invasão na Normandia. Imediatamente convocou uma reunião de urgência com o alto comando alemão, onde os generais Wilhelm von Keitel e Alfred Jodl lhe informaram sobre a situação no fronte. Longe de se alarmar, demonstrou confiança no curso do combate e ordenou a mobilização da 21ª Divisão Panzer, afirmando: "Finalmente os temos no continente, agora poderemos destruí-los." Às 9 horas, o regime nazista transmitiu pelo rádio o anúncio da invasão à população alemã. 10 minutos depois, o governo dos Estados Unidos e o primeiro-ministro Winston Churchill fizeram o mesmo, informando seus cidadãos em Washington e Londres, enquanto na capital britânica uma multidão reunia-se diante do monumento do cenotáfio, erguido em memória dos caídos na Primeira Guerra Mundial. O ninho número 62 e a besta de Omaha, 12.000 disparos no inferno da Normandia. Na praia de Omaha, a situação era um completo desastre comparada com o que ocorria em outras zonas do desembarque na Normandia. Os norte-americanos não conseguiram tomar os pontos-chave e mal asseguraram alguns secundários. Um deles foi o promontório Pointe du Raz de la Percée, que caiu em suas mãos após uma luta brutal, na qual dos 64 soldados enviados, apenas 29 sobreviveram. Outro ponto foi o reduto WN-65, neutralizado após o impacto direto de um semilagarta antiaéreo Half-Track M3, enquanto o reduto WN-61 foi destruído junto com seus 2 canhões, quando um tanque Sherman DD conseguiu atingi-lo em cheio. Embora, antes disso, seus artilheiros tenham conseguido destruir 4 blindados inimigos na costa. Apesar desses pequenos avanços e da abertura de uma via estreita em Saint-Laurent,
O panorama geral era desolador. No setor Easy, 2 companhias foram completamente eliminadas após desembarcarem acidentalmente em frente às posições fortificadas WN-67 e WN-68. No entanto, o pior episódio ocorreu no setor Dog Green, perto de Vierville, onde a diferença nas perdas foi brutal. 600 norte-americanos morreram frente a apenas 54 defensores alemães que contavam com a vantagem de estarem bem protegidos por fortificações de concreto nos redutos WN-72 e WN-73, além de um antigo hotel reforçado como ponto de resistência. O ponto mais crítico de toda a batalha em Omaha foi o assalto ao reduto WN-62, onde o primeiro exército norte-americano enfrentou uma de suas provas mais duras na invasão. A posição estava, inicialmente, defendida por apenas 31 soldados sob o comando do tenente Bernhard Frerking. Contudo, contavam com uma poderosa linha de defesa que incluía 2 canhões de 75 mm, outros 2 de 50, morteiros, metralhadoras pesadas e fortins equipados com lança-chamas. Desde antes de tocar terra, os atacantes já sofriam enormes baixas. A artilharia inimiga destruiu 12 das 13 lanchas da primeira onda, forçando muitos soldados a se lançarem à água e percorrerem quase 50 metros a pé até a costa. Uma vez ali, os obstáculos eram avassaladores. 150 metros de areia exposta, armadilhas explosivas, arame farpado, valas cheias de lama, estacas com minas e um muro de 3 metros bloqueando o avanço. O resultado foi um banho de sangue, com a maior parte dos veículos inutilizados e 58 dos 78 caminhões e jipes destruídos. O único apoio efetivo veio dos contratorpedeiros no mar, cujos canhões conseguiram danificar um dos bunkers com 36 impactos diretos. Entre os que testemunharam o horror estava Robert Capa, o fotógrafo que quase perdeu a vida em meio ao caos, mas que conseguiu capturar 11 imagens daquele inferno antes de ser evacuado com urgência. No entanto, o personagem mais temido daquele dia foi o cabo alemão Heinrich Severloh, que, entrincheirado no ninho número 62, disparou 12.000 projéteis com sua metralhadora MG-42, causando centenas de baixas antes de ficar sem munição e ser capturado. Sua letal eficácia lhe rendeu um nome que ficaria marcado na história: a Besta de Omaha. Enquanto isso, na praia de Omaha, a situação era um verdadeiro desastre em comparação com o restante da Normandia. Os objetivos principais não foram alcançados e apenas alguns pontos secundários foram conquistados, como o promontório Pointe du Raz de la Percée, que foi assegurado pelas tropas norte-americanas ao custo de 35 dos 64 homens que participaram do assalto. Também foi capturado o reduto WN-65, destruído após o impacto direto de um semi-lagarta antiaéreo, Half-Track M3, e o WN-61, cujos 2 canhões foram aniquilados por um dos poucos tanques Sherman DD disponíveis, embora sua guarnição tivesse destruído previamente 4 blindados inimigos na praia. Além desses casos isolados e de uma pequena abertura em Saint-Laurent, o avanço foi um verdadeiro calvário. No setor Easy, por erro, desembarcaram 2 companhias diretamente em frente às posições alemãs de WN-67 e WN-68, onde foram completamente massacradas. Contudo, o pior ocorreu em Dog Green, perto de Vierville, onde 600 norte-americanos perderam a vida contra apenas 54 alemães. Estes últimos protegidos atrás das estruturas de concreto dos redutos WN-72 e WN-73, além de um antigo hotel reforçado por engenheiros. O ponto mais difícil para o primeiro exército norte-americano na Normandia foi o reduto WN-62 na praia de Omaha. Apesar de que inicialmente contava com apenas 31 soldados alemães sob o comando do tenente Bernhard Frerking, a fortificação estava equipada com 2 bunkers, 4 canhões de diferentes calibres, 3 morteiros, 4 metralhadoras e 2 fortins com lança-chamas. Antes de chegarem à costa, a primeira onda já havia sido dizimada. A artilharia afundou ou inutilizou 12 das 13 lanchas. Muitos soldados tiveram que avançar com a água até a cintura por quase 50 metros até alcançarem terra firme. Já na praia, os esperava um terreno infernal,
com mais de 150 metros de obstáculos, postes com minas, estacas, um desnível de 3 metros, uma vala cheia de lama, arame farpado, um campo minado e trincheiras. A matança foi brutal. Veículos foram reduzidos a escombros, com 58 dos 78 caminhões ou jipes originais destruídos. Os contratorpedeiros navais forneceram algum apoio, atingindo com 36 projéteis um dos bunkers inimigos. Em meio a esse inferno, o fotógrafo Robert Capa, que acompanhava as tropas, esteve a ponto de morrer, mas conseguiu tirar 11 imagens impactantes antes de ser evacuado. Contudo, o grande protagonista do dia foi o cabo alemão Heinrich Severloh. Do ninho número 62, disparou 12.000 projéteis com sua metralhadora MG-42, causando centenas de baixas até ficar sem munição e ser capturado. Desde então, passou a ser conhecido como a Besta de Omaha. Ao meio-dia, os britânicos na praia de Sword encontraram um novo obstáculo. Após tomarem Port Imbecine, o congestionamento de embarcações voltou a paralisar a zona. Algo similar aconteceu em Juno, onde a 3ª Divisão de Infantaria Canadense, depois de tomar Berniers, ficou presa em um caos de trânsito que bloqueou a passagem de reforços. No interior, as divisões aerotransportadas norte-americanas enfrentaram forte resistência alemã, e a resistência francesa tampouco pôde colaborar como se esperava, já que se viu envolvida em confrontos com a milícia de Vichy. Houve setores em que o avanço foi mais fácil, especialmente contra tropas estrangeiras do eixo. Muitos soldados russos brancos, georgianos e muçulmanos se renderam após pequenos combates, embora houvesse exceções. Um soldado ucraniano de 17 anos, Ali Balabanov, resistiu durante horas em seu posto de metralhadora, eliminando vários britânicos, enquanto o coreano Kyong Jong-yang também causou baixas antes de ser capturado na praia de Omaha. Na praia de Omaha, a situação tornava-se cada vez mais crítica. Desde a floresta de Brecourt, situada a poucos quilômetros da costa, os alemães disparavam com uma bateria de 4 canhões de 105 milímetros, causando inúmeras baixas entre as tropas norte-americanas. Felizmente, um grupo de 30 paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada, sob o comando de Richard Winters e pertencentes à Companhia Easy, surpreendeu pela retaguarda os 50 artilheiros alemães que defendiam o local com 2 metralhadoras MG-42. Contra todas as probabilidades, conseguiram eliminar os canhões após um assalto bem-sucedido, causando 20 baixas inimigas e capturando 12 soldados. Os norte-americanos, por sua vez, sofreram apenas 6 baixas, com 4 mortos e 2 feridos. Esse ataque, que se tornaria referência em academias militares, não foi o único golpe às defesas alemãs. Em Holde, uma bateria semelhante de 4 canhões foi neutralizada quando um grupo de 32 paraquedistas aproveitou a confusão provocada pela explosão de um depósito de munições. No combate, 15 alemães morreram e 30 foram feitos prisioneiros, restando apenas 15 soldados para fugir. Com o passar da manhã, o panorama na Normandia começou a melhorar. Na praia de Utah, os norte-americanos avançaram 3 quilômetros até se unirem aos paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada, que já haviam perdido a maior parte de seus efetivos nas florestas próximas. Por outro lado, os canadenses conseguiram libertar a praia de Juno, enquanto os britânicos conseguiram substituir a unidade paraquedista de John Howard na Ponte Pegasus. Em Ouistreham, o comando da França Livre, composto por 177 combatentes, arrasou o centro urbano até tomar o controle do local, convertendo-o no primeiro território sob domínio francês após a invasão. No entanto, as baterias alemãs ainda causavam estragos na frota aliada, afundando o contratorpedeiro britânico HMS Wrestler e o caça-submarinos norte-americano USSPC 162. Por volta da 1h da tarde, a resistência alemã na praia de Omaha fazia a batalha parecer impossível de vencer. O fogo inimigo açoitava os soldados, forçando-os a buscar abrigo atrás da proteção natural oferecida pelo penhasco. Nem os caça-bombardeiros P-51 Mustang, nem os disparos dos navios da frota conseguiam enfraquecer as defesas alemãs, protegidas em fortificações quase impenetráveis. Diante desse cenário, o general Omar Bradley considerou seriamente retirar as tropas,
o que teria significado o fracasso do dia D, mas na areia ainda havia um homem que não estava disposto a se render. O general Norman Cotta, o único oficial de alta patente ainda vivo no setor Dog Green de Vierville, dirigiu-se aos seus soldados com uma frase que marcaria a história: "Aqui só há dois tipos de homens, os que já estão mortos e os que estão por morrer." Animados por essas palavras, os soldados norte-americanos recolheram toda a dinamite e explosivos que conseguiram encontrar entre as dunas. Embora muitos tenham sido abatidos por franco-atiradores inimigos, conseguiram reunir 500 quilogramas de C4, que colocaram na base do muro da Muralha Atlântica. Quando a carga foi ativada, uma explosão colossal lançou destroços e estilhaços pelos ares, abrindo uma grande brecha na estrutura defensiva alemã. Aproveitando a confusão, os soldados saíram de seus esconderijos e partiram para o ataque, enfrentando os alemães corpo a corpo. No meio do combate, baionetas e lança-chamas causaram estragos nas fileiras inimigas. Em menos de uma hora, as tropas norte-americanas conquistaram a Muralha Atlântica e içaram sua bandeira no ponto mais alto, selando assim uma vitória crucial no desembarque da Normandia. O massacre. Às 2 da tarde do dia 6 de junho de 1944, os últimos disparos na praia de Omaha marcaram o fim do desembarque na Normandia e o início da invasão da França. A batalha, que começou após a meia-noite, estendeu-se por quase 14 horas. Surpreendentemente, a barreira defensiva que os alemães haviam levado 4 anos para construir caiu em menos de um dia. As forças aliadas registraram cerca de 12.000 baixas entre mortos, feridos e prisioneiros. Desse total, os Estados Unidos sofreram aproximadamente 6.000, o Reino Unido cerca de 4.000, o Canadá por volta de 987 e países aliados em menor escala, como a Noruega com 32 e a França Livre com 12. Em termos de equipamento, as perdas foram significativas. 34 tanques destruídos, 127 aviões abatidos e quase 300 embarcações afundadas, entre elas 3 contratorpedeiros e várias lanchas de desembarque. Do lado alemão, as perdas giraram em torno de 6.000 baixas, metade das sofridas pelos oponentes, com 2.000 soldados mortos e 4.000 capturados. Paradoxalmente, o país que mais vidas perdeu no dia D foi a França, devido aos bombardeios aliados. Estima-se que 10.000 civis morreram, e o dobro ficou ferido nos ataques sobre a Normandia, a península do Cotentin e Caen. Com a tomada das praias, o tão esperado segundo front foi aberto. A partir de então, a Alemanha viu-se obrigada a combater em 2 frentes, os soviéticos pressionando a partir do leste e as forças ocidentais avançando pelo oeste. Rommel, que havia insistido com Hitler em reforçar a Normandia em vez de Calais, tinha razão. Logo, o exército alemão demonstrou não estar preparado para conter os aliados, especialmente quando a ofensiva do Exército Vermelho na Bielorrússia forçou a Alemanha a redistribuir suas tropas por todo o continente. Isso acelerou o avanço aliado e levou à queda de Paris em agosto daquele ano. O dia 6 de junho de 1944 ficou marcado como um dos dias mais decisivos do século XX. Não apenas garantiu o triunfo dos aliados, como também estabeleceu sua presença na Europa antes que a União Soviética tomasse mais territórios. No entanto, o custo humano foi altíssimo, com milhares de soldados abatidos nas praias e paraquedistas que nunca chegaram a tocar o solo com vida. Por tudo isso, o dia D passaria à história com o nome que melhor o define: o Dia Mais Longo. O desembarque da Normandia foi um dos eventos mais determinantes da Segunda Guerra Mundial. O que começou como uma arriscada invasão anfíbia terminou marcando o início do fim para o Terceiro Reich. Em apenas 14 horas de batalha, os aliados conseguiram o que parecia impossível: superar a Muralha Atlântica e estabelecer um ponto de apoio na Europa Ocidental. No entanto, o custo foi devastador. Mais de 12.000 baixas entre os invasores e um número semelhante entre os defensores alemães evidenciaram a brutalidade do combate. Apesar do sucesso militar, a Normandia também se transformou em um inferno para a população civil. A França, paradoxalmente, foi o país com mais perdas humanas naquele dia, com ao menos 10.000 civis mortos pelos bombardeios aliados.
O massacre na praia de Omaha, a resistência nas posições alemãs e a feroz defesa dos redutos foram testemunhos da crueza do conflito. O dia D não apenas definiu o desfecho da guerra, como também mudou a geopolítica do mundo. Com a queda de Paris em agosto de 1944 e o avanço soviético a partir do leste, o destino da Alemanha foi selado. Assim, o dia mais longo ficou gravado na história como a jornada que deu início à libertação da Europa.